Só que eu quero dizer que Deus tem mais para todos nós. E talvez você tenha chegado ao final deste ano, porque já estamos em novembro, gente. Mais um pouquinho, já virou e já é 23, e nós vamos para cima em nome de Jesus novamente. Amém, igreja? Porque no reino de Deus, repete comigo essa frase assim, ó: no reino de Deus, só não recebe aquele que desiste. Grava isso no seu coração. No reino de Deus. Ah, mas o que é isso, irmão? Vamos de novo. No reino de Deus, só não recebe aquele que desiste. Porque aquele que persiste, pode aplaudir Jesus, aquele que persiste, aquele que persevera, obviamente vai receber. Você está comigo? Diga amém. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Então você que está pela internet, faça a sua inscrição para você participar pela internet, através, aí vai ser do meu canal, e vai ser bênção demais. Pessoal de Lajeado, quero ver vocês aqui, viu? Vamos lá, Marcos capítulo 8, versículo 1. Texto que nós meditamos essa semana nas lives, ou numa das, ou em duas das. Aqui nós falamos sobre a segunda multiplicação de pães e peixes. Diga, a segunda multiplicação. Diga, a segunda multiplicação. Vamos lá. Naqueles dias, quando outra vez, porque isso aqui eu já ouvi gente tentando dizer que era uma questão de que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam algumas histórias, exatamente a mesma história, mas enxergando e relatando detalhes diferentes. Amém, igreja? Quantos já viram isso na Bíblia? Tem gente que, né? Ah, mas peraí, a Bíblia está se contradizendo, que em Mateus diz uma coisa, em Marcos diz, não é. É porque é a mesma coisa quando você chega num lugar, né? E alguém quer lhe contar uma novidade. Aí vem a sua tia, ele conta aquela novidade. De repente vem a sua prima, ele conta a mesma novidade, só que com outros detalhes. A essência é a mesma, amém? É a mesma coisa quando você vê, talvez alguém vai lhe contar como foi a final da Copa do Mundo. Alguém vai lhe contar com alguns detalhes, outros vão lhe contar com outros detalhes. Foi o que aconteceu aqui, entre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Só que nesse caso aqui está sendo especificado, está sendo esclarecido, está sendo deixado muito claro que não é a mesma, é uma segunda vez. Diga, uma segunda vez. Amém, igreja? E quando a Bíblia já aponta, isso aqui já é um detalhe importante para você guardar. Quando a Bíblia me aponta, aqui aponta para nós que aqui está acontecendo uma segunda vez, isso deixa muito claro no meu coração que Jesus precisou repetir a lição para que o povo entendesse e aprendesse com essa lição. Amém, igreja? Isso é bom, amém? É bênção, amém? É bênção? Só que tem vezes que Deus precisa fazer isso na nossa vida. Ei, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Diga amém. Então aqui a Bíblia está mostrando que Jesus precisou repetir esta mesma circunstância para ensinar uma mesma lição, agora pela segunda vez. Só que tem vezes na nossa vida, gente, que para nós aprendermos uma lição, às vezes nós precisamos passar por uma circunstância ruim. Cutuca o irmão que está do seu lado e diga assim: aprende de uma vez, para não ter que passar uma segunda vez por esse deserto. Ei, você pegou a chave aqui? Porque o que Deus se importa é que nós venhamos a aprender. Porque somente quando eu aprendo, eu realmente posso colocar aquilo em prática na minha vida. Então aqui Jesus estava mostrando novamente o que ele tinha mostrado na primeira multiplicação de pães e peixes. Você está me ouvindo? Diga amém.
Então tá. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Veja que Jesus estava tendo aqui compaixão das pessoas, amém? Então a compaixão de Jesus nunca muda, gente, amém? A bondade de Deus nunca muda. Só que às vezes Deus precisa por um método doloroso, movido por compaixão, nos ensinar. Ei, você está prestando atenção na palavra, sim ou não? É noite de Santa Ceia, gente. É noite de nós aprendermos com a palavra, para nós revisarmos a nossa vida, para que nós não tenhamos que passar às vezes 2, 3, 5, 10 vezes pela mesma circunstância, para aprendermos uma lição que já na primeira vez poderíamos ter aprendido. Aqui a coisa era boa, aqui foi de boa. Mas e se a circunstância não fosse um deserto e uma multiplicação de pães? E se a circunstância fosse ter que enfrentar de novo um Golias? Ter que enfrentar de novo uma cova cheia de leões? Ter que enfrentar novamente uma fornalha com fogo 7 vezes mais quente? Tem muita gente às vezes repetindo a série, porque chega no final do ano e está reprovado. Diga: Deus, não me deixa reprovar, eu quero ser aprovado diante de Ti. Porque às vezes a gente chega diante de Deus e diz: mas Deus, de novo eu estou passando por isso? E Deus olha para nós e diz: sim, mas eu tentei te mostrar, eu tentei te ensinar, e para tu aprenderes, eu preciso que tu passes de novo por isso. Você está ouvindo essa palavra, sim ou não? Então tem gente querida, gente preciosa para Deus, gente que Jesus pagou com o seu sangue, para que ela não fosse ou não vá para o inferno. Só que a lição precisa ser ensinada, gente. Levante a sua mão direita e diga: a lição precisa ser ensinada. A responsabilidade de prestar atenção e aprender é minha, não de Deus que me ensina. Amém, amados? A responsabilidade é de Deus de ensinar, mas é minha de aprender. Então tem muita gente, amados, hoje é culto de ceia. Eu não estou aqui para ficar apontando, sabe, coisa ruim para você. Eu estou abrindo os seus olhos, para que você possa ver: meu Deus, pior é que eu passei de novo por isso, e agora eu sei que Deus está até lhe mostrando o motivo. Ontem mesmo eu passei por uma situação, amados, num determinado momento do dia, e eu disse: puxa, mas eu posso melhorar nessa situação, eu posso melhorar a minha performance nisso. E a minha oração ontem de noite foi: Deus, o Senhor permitiu que eu passasse de novo por isso, e a culpa não está no Senhor, a culpa está em mim. Eu preciso amadurecer nesse ponto ainda mais. Como é que diz a palavra? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E como é que eu posso provar que eu estou conhecendo o Senhor, se não sendo cada vez mais parecido com Ele? E como é que eu sei se eu sou mais parecido com Ele? É quando as minhas ações e reações se parecem mais com as ações e reações de Jesus. Jesus foi perseguido? Sim, foi. Como é que Ele reagiu? Continuou amando e perdoando. Jesus foi injuriado, foi caluniado, foi isso, foi aquilo. Como é que Ele reagiu? Ele continuou amando, perdoando, continuou abençoando. Jesus estava sendo morto, como é que Ele agiu e reagiu? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Está doendo demais e eu vou morrer, Paizinho. Mas mesmo assim perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E vou dizer mais uma coisa: não adianta você querer perdoar o mundo inteiro, mas não saber perdoar o seu marido. Não adianta você dizer que você perdoa o mundo inteiro, mas você não perdoar a sua esposa. Porque eu vou lhe dar uma notícia aqui, como profeta do Senhor: seu marido vai continuar errando com você, e a sua esposa também vai continuar errando com você. O seu papel não é fazer com que ela não erre, ou
com que ele não erre. O seu papel é perdoar e ser ferramenta. Escute, ser ferramenta para que o seu marido seja aperfeiçoado, para que a sua esposa seja aperfeiçoada. Você, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, você está sendo chamado para ser ferramenta de melhoria. Amém, amado? Se você estiver do lado da esposa, do marido, já fala para ele assim: ó, você foi escolhido, ou escolhida, né? Para ser ferramenta de melhoria na minha vida. Amém? 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 Amém, amém, amém. Os anjos estão ouvindo, né? Está gravado isso aí no céu. Como Deus é bom, amados. Como Deus é bom. Mas vamos voltar aqui, que eu estou só fazendo algumas. Estou só aqui meditando. Assim é como eu medito na palavra, gente. Sabe, eu não faço aquela meditação tão somente textual, porque essa qualquer igual faz. É sério. Ou qualquer estudioso faz. Agora, ouvir do Espírito, a palavra revelada. Por que Jesus precisou fazer uma segunda vez? Logicamente, Jesus precisava ensinar a lição que eles não tinham aprendido. Só que aí o Espírito Santo começou a abrir o meu entendimento, que às vezes a experiência pode não ser tão boa quanto essa. Pode ser uma nova passada pela fornalha, uma nova passada pelo deserto. Me mostra uma prova bíblica disso aí então, aí, profeta. 40 anos o povo ficou no deserto. 40 anos o povo ficou no deserto. E eu vou dizer, não é porque Deus tinha esquecido o caminho, não é porque Deus não sabia onde é que era a terra que Ele havia prometido, é porque o povo insistiu por 40 anos em errar nas mesmas coisas. Quem você quer ser, meu irmão? Aquele que vai ficar dando voltas durante uma vida inteira, ou aquele que vai receber uma revelação de Deus, e mesmo que isso lhe custe o seu conforto e comodidade, você vai abrir mão disso para percorrer o caminho que Deus está trilhando diante dos seus olhos? Quem você vai ser, meu irmão? Quem você vai ser, minha irmã? Porque o problema é que o diabo sempre vai tentar mostrar uma via lateral, pastores. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: o diabo sempre vai tentar nos mostrar uma via lateral, algo mais fácil. Só que às vezes o caminho da glória é o deserto. Às vezes o caminho da glória é a cruz. Amém, amados? O ouro só é depurado pelo... Por que a gente estranha tanto? Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, o ouro, ele é depurado, ou seja, ele é feito puro pelo fogo. Por que a gente estranha tanto? Viu que foi diminuindo, né? Começou o ouro. Quando chegou no fogo tinha 3 só falando. O resto estava tudo chorando. Senhor, eu quero mais de ti. Aí Deus olha: é que mais de mim tem que ser menos de ti. Sério mesmo? Eu quero, Senhor, então toma, receba. Ai, Senhor, o Senhor me abandonou. Não, eu estou te dando mais de mim. Só que daí tem que ser menos de ti. Estou tendo que repetir a lição, porque tu não aprendeu ainda. Ai, Senhor, afasta de mim esse cálice sem que eu o beba. Aí a pessoa até bíblica ela é, né? Na oração. Ó Senhor, o Senhor é misericordioso, eu estou passando por esse... Irmão, toda a luta que você passa, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: toda a luta que você passa é Deus permitindo, para lhe fazer crescer, para lhe corrigir e para levar você até os pastos verdejantes, as águas de descanso. Amém, igreja? Eita Deus, tem um banquete pronto para nós, amados. Quantos aqui vão passar pela lição hoje para não ter que repetir? Vou de novo. Quantos vão passar pela lição hoje para não ter que repetir amanhã? Digam amém. Viu aí? Sempre tem um anjo aqui olhando aqui, mano. Eu vi vários assim, ó.
Vamos lá. Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Ei, permanecem comigo e não tenho o que comer. Repita comigo: permanecem comigo e não tenho o que comer. Tem hora, gente, que nós vamos estar com Jesus e Ele vai cortar certas coisas da gente. Ele mesmo vai nos fazer passar por momentos de privação. Sabe por quê? Porque nós temos a terrível tendência de nos apegarmos ao material, sendo que o que é eterno é o espiritual. Eu vou repetir aqui, meu irmão. Tem vezes que Deus nos faz passarmos por privações, para que nós não venhamos a nos apegar naquilo que é material, porque o que é eterno é o espiritual, meu irmão. Deu para notar isso aí, gente? Deu para notar aí no coração? Deu para notar aí? Deu para notar aí, Estevão? Então, escute, o problema não é termos, o problema é nos apegarmos àquilo. Então, às vezes Deus nos dá, a gente, em vez de se apegar mais em Deus, a gente se apega no que Deus deu. Por isso que às vezes Deus tem que levar lá no monte e dizer: ó, sacrifica o Isaac, porque o Isaac está sendo teu, ele está sendo teu tesouro e não mais eu. Meu irmão, não deixa Deus ter que fazer isso com você, irmão. Mostra para Ele que você ama o Senhor da bênção e não a bênção. Não venha nos cultos só quando você está com alguma dor, ou com alguma enfermidade, ou com problema financeiro, meu irmão, ou problema no casamento. Venha sempre para que você tenha reservas em Deus. Diga: reservas em Deus. Diga: reservas em Deus. E essa é uma das questões principais, gente. Nós vemos às vezes pessoas que passam 1 ano, 2, 5, 10, e parece que você vê a pessoa sempre a mesma, e às vezes passando pelas mesmas situações. Ah, mas não pode ser, Deus não poderia fazer isso. Deus fez com o povo dele já de início, para a gente aprender. 40 anos, gente, você sabe quantos dias era do Egito até a terra prometida? Já lhe contaram isso aí? Você já deu uma fuçada, uma verificada? Gente, homens, escute essa: do Egito até a terra prometida, nem era tão longe assim, tá? Vamos fazer só para fazer de uma ponta para outra. Tipo assim, ó, da escravidão para o luxo, para a glória. Amém? Amém? Só para não parecer que está no meio do caminho, né? Então, pá. Homens fortes, valentes, eles poderiam percorrer do Egito até a terra prometida. Vamos pensar de uns 14, 15 dias. Pensando na distância e num ritmo acelerado. Vamos pensar, porque nós sério, gente? Quando saíram do Egito, saíram milhões de pessoas. Diga: milhões de pessoas. Com mais vontade: milhões de pessoas. Aí o que tinha que fazer? Tinha as senhorinhas, né, o senhorzinho, né, o vovozinho, né, a mulher grávida, tinha o bebê. Quer dizer, tinha milhares de bebês. Tinha os animais, tinha umas coisas que eles estavam carregando, porque eles carregaram do Egito toneladas de tesouros do Egito. Toneladas. Então, vamos pensar que eles já não estavam mais numa marcha, eles estavam numa transferência de um acampamento de um dia para o outro. Então, vamos exagerar ali que eles levassem de 3 a 4 meses. Vamos avacalhar o troço 1 ano. Que eles levaram 40 anos. E a Bíblia diz que, na verdade, não é que, presta atenção, não é que eles andaram daqui para cá, eles foram indo assim, ó. Melhor era termos voltado ao Egito. Não chegaram a dizer isso? Você não lembra disso? Quem é que leu isso? Não sei, na minha Bíblia diz isso, cara. Eles saindo de uma escravidão, saindo de debaixo de um governo que começou muito bem, obrigado, com José, mas depois se transformou numa terrível desgraça. 430 anos dá esse período, ou cerca disso. Agora eles estão indo para a glória, estão indo para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Só que eles tiveram que ficar repetindo a lição. Chegou no momento em que Deus mandou Moisés pegar as leis.
Depois Deus deu novamente, mas dele jogar no chão, quando Moisés jogou, Deus jogou, né? A terra se fendeu, ela se abriu e engoliu as pessoas, gente. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: até a paciência de Deus tem limite. Não ultrapasse esses limites. Amém, amados? Ai, o profeta está falando um negócio aí, está me deixando. Amém, estou conseguindo. Que o temor de Deus seja implantado no seu e no meu coração, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Queridos, nós não temos que ter medo de Deus, nós temos que temer a Deus. O diabo a gente não tem que nem ter medo e nem temer. Deus sim. A gente não tem medo, mas a gente teme, porque Ele é poderoso. Ele não pode matar só a nossa carne, Ele pode fazer até a nossa alma perecer no inferno. É esse que nós temos que temer, diz a palavra. Amém, igreja? Quem está comigo, diga amém. Então eles estavam com Jesus e mesmo assim privados de algumas coisas. Você está feliz, diga amém. Aí Jesus disse: se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo meio do caminho, ou no meio do caminho, ou pelo caminho. E alguns deles vieram de muito longe. Ou seja, olha para a pessoa que está ao lado e diga: veja como Jesus se importa com todos os detalhes da nossa vida. Ei, o mesmo volta aqui. O mesmo Jesus que em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, mais precisamente no capítulo 6, quando fala sobre a questão da ansiedade, que a gente não deve viver ansioso por coisa alguma, e ele fala, né, que não é para a gente se preocupar com o que vai comer, nem o que vai vestir, nem tampouco com a nossa própria vida. Então entenda uma coisa: se Jesus está dizendo, não te preocupa com essas coisas, o que é preocupar? É se preocupar. Você está ouvindo essa palavra, sim ou não? Então quando eu me preocupo, eu estou me preocupando, eu estou ocupando a minha mente, estou ocupando o meu coração, que era para ser um lugar de adoração a Deus, ele está sendo um lugar de nervosismo, de ansiedade, e isso está entristecendo o coração do Pai. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a preocupação é uma pré-ocupação com algo que não deveria ocupar os nossos corações. Não foi o que Jesus falou no final do texto? Os gentios, quem são gentios? Não está falando só de uma etnia, não está falando de uma raça, está falando de pessoas que não tinham Deus como seu Senhor e Salvador. Estes, ei, está me ouvindo? Quando Jesus disse, os gentios, está falando, esses que não me têm como Deus e Senhor, eles é que se preocupam com estas coisas. Que coisa? Com o que vão comer, o que vão beber, o que vão vestir, com a própria vida. Vocês me têm, eu cuido de vocês, só me busquem. E aí Jesus diz, Mateus 6,33, a gente gosta, né? Mas não, às vezes parece que não entra. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tem várias versões, tá? Eu gosto muito dessa. E todas estas coisas. Tem outra que dizia, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas. Está falando o que ali? Comida, bebida, vestimenta. Meu irmão, Deus não quer ver ninguém com fome, Deus não quer ver ninguém com sede, Deus não quer ver ninguém pelado no meio da rua. E Deus se preocupa com a sua vida. Então Ele vai lhe dar tudo que você precisa. Ele vai dar o marido que você precisa, Ele vai dar a esposa que você precisa, Ele vai dar os filhos que você precisa, os pais que você precisa, o emprego que você precisa, o salário que você precisa. Mas para isso você tem que estar buscando a Deus. E buscando a Deus em qual lugar? Em primeiro lugar. Não é a última coisa. Se me der tempo no final de semana eu vou na igreja, terça-feira eu não vou, porque afinal no outro dia eu trabalho. Então você acabou de descobrir que o resto, todos nós aqui somos um bando de vagabundos, que não acordamos na quarta-feira de manhã para trabalhar. Queridos, antes das 6 eu estou de pé, e depois eu tenho tido cuidado, que eu estou precisando de ir para a academia. Não quero risadas nenhuma aqui, porque senão não vai ter Santa Ceia para ninguém. Olha o que eu falei. Tem dias que chega de noite, ontem de noite principalmente, eu não conseguia falar com a minha esposa, tão cansado que eu estava. Então essa história de que eu não fui no culto porque eu estou cansado, estava cansado, irmãos,
Se tem um negócio que deve bater assim, ó, no coração de Deus, igual paulada ou pedrada, mas é a gente não vir num culto porque estava cansado. Será que Jesus não estava cansado naquela cruz, amados? Não era o lugar dele, era o nosso lugar, gente. Pelo amor de Deus, irmãos. Hoje é noite de ceia, é noite para a gente se alinhar com a palavra, amém, amados? E quem se alinha com a palavra, mais que às vezes doa, às vezes tem dá um tuniquete, vem... Às vezes tem que dar uma espremida, às vezes tem que... Gente, que nem o pastor fala, o nosso bispo, a porta é estreita. Às vezes é tão estreita que eu não posso passar de, como diria o próprio bispo, de soslaio. Não, eu tenho que passar aqui, ó. É tão estreita que às vezes até sangra os braços. Tem horas que a gente tem que ir para a cruz mesmo, irmãos. Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Ah, mas olha só, eu vim na igreja que, né, se movem no profético, os pastores, o profeta, todo mundo. E aí estou tomando cajadada. Se você está entendendo que essa palavra é uma cajadada, eu vou dizer que você é uma pessoa muito mimada. Isso não é uma palavra de cajadada, irmão. Isso é uma palavra de alinhamento. E sabe por quê? Porque às vezes o tesouro está lá e a gente está indo assim, ó. Olha a diferença. O tesouro está lá, ó, e a gente está indo, ó, olha para mim. O tesouro está lá e a gente está assim, ó. A gente está olhando, mas os pés estão assim, ó. Ali não é nada a diferença, mas lá na frente às vezes é uma eternidade de diferença. Pergunta para quem pratica tiro ao alvo. Ninguém, quando vai praticar o tiro ao alvo, que quer acertar lá, mira lá, gente. Ele mira ali. Só que às vezes aqui é 1 milímetro para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. E aquilo determina lá na frente metros de diferença. Diga para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, ou melhor, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, eu não quero errar em nada. Porque a palavra pecado, diga, porque a palavra pecado, no Novo Testamento, no grego, é amartia. E amartia significa errar o alvo. Ou seja, às vezes o pecado, ei, escuta essa, o pecado ele não começa escancarado. Às vezes é uma pequena diferencinha. Não tem problema ouvir essas músicas. Não tem. Pastor lá, o profeta é muito caretão. Coitadinho, né? Não tem problema. Ele exagerou. Amados, esse exagero que nós temos cuidado para ter aqui na igreja é o que tem nos feito ver semana após semana curas de câncer. Gente, a gente tem orado. Pode aplaudir Jesus isso? Não, meu Deus. E eu já estou caminhando para o final da palavra, amém, igreja? Ah, vocês queriam que eu terminasse? É brincadeira. Vocês me dão mais 5 minutinhos? Quem me dá mais 5 minutinhos? Vamos ver então. 5, 10, 15, 20, 25. Essa aí já está ficando velha, né? Mas é tão engraçado, né? KKK. Quem vai se inscrever para a conferência, levante a mão. Imagina se um culto transforma a gente. Imagina 5 no final de semana. É patada santa, amado. Ei, não perde. Cutuca o irmão que está do seu lado e diga assim, ó, teu problema para vir na conferência é dinheiro? Pergunta aí. Olha para ele e diga assim, ó, eu oferto na sua vida. Hã? Não sei que piada que eu contei que começou todo mundo a rir. Eu vi que sorrisos começaram a aparecer, lágrimas também. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, diga, eu oferto na sua vida. Agora tem gente fazendo que eu estou falando em grego, né? O que o pastor falou mesmo? Ah, está orando em línguas, deixa ele no mistério. Você está feliz? Diga amém. Muitos desfalecerão no meio do caminho. Jesus se preocupa. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Diga, deserto! Em Deus. Deserto com Jesus é lugar de fartura. Deserto com Jesus, meu irmão, é lugar de fartura.
Queridos, e é no deserto o lugar que a glória de Deus brilha mais forte do que nunca. Deixa a glória brilhar, meu irmão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: deixa a glória brilhar. Diga: deixe a glória brilhar. E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7, diga 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os pães, partiu-os após ter dado graças. Tá, mas não era pouco, gente. Responde para mim: 7 pães para 4.000 homens não é pouco? É ou não é pouco, gente? Ah, eu achei que algum crente ia dizer: não, pastor, é muito. Sabe, super crente, xarabanai. Gente, 7 pães para 4.000 homens. Quantos homens tem aqui? Levanta a mão os homens aí. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Tá, agora baixa. Levanta a mão agora todas as mulheres e crianças e... né? Levanta a mão bem alto, bem alto. Eita. Abana, mulheres e crianças. Ei, abana as mulheres e crianças. Eu disse mulheres. Algumas mulheres não levantaram a mão, gente. Olha para a pessoa que está saindo e diga assim: ó, ufa. Tá, vamos lá. Só os homens de novo. Só as mulheres agora. Alguém ainda tem dúvida que tem mais mulher que homem, gente? Tá. 4.000 homens. Pelo menos 6.000 mulheres tinha aqui junto. Pelo menos 10.000 pessoas. Diga 10.000 pessoas. Mais as crianças. Diga assim: hoje já existe televisão. Para bons entendedores, antes tinha muito mais criança, gente. Não tinha televisão. Sério, o troço era estilo África, assim, era pai, mãe, filho. Sabe? Então você tinha 4.000 homens, mais mulheres, e realmente, historicamente, era filho. Tinha pelo menos 10.000 pessoas, gente. Aí tinha 7 pães e alguns peixinhos. Era tão pouco que não deram nem o trabalho de contar. E não eram peixes, eram peixinhos, né? Não é como está escrito ali, ó. Partiu-os após ter dado graça e os deu a seus discípulos para que eles distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. Ah, mas não podia nem ser peixe ou peixão, gente, tinha que ser peixinho ainda. Eu já imagino um lambari, né? Ei, era pouco ou não era? Mesmo assim Jesus deu graças. Vou de novo. Era pouco ou não era? Mesmo assim Jesus deu graças. Dê graças o tempo todo. Não, mais forte, meu irmão. Em tudo dai graças. Eu quero incentivar você a nesse ano, se você não fez ainda, faça. Mesmo que você não conheça, procura na internet o Dia de Ação de Graças, Thanksgiving. Tem esse dia, faça um jantar na sua casa. A gente não tem condições de fazer como nos Estados Unidos, que lá é feriado. Aí eles se reúnem ao meio-dia, aí eles almoçam meio-dia, daí eles depois almoçam às 2 da tarde de novo, daí eles almoçam mais um pouco às 4, eles almoçam às 6, daí eles almoçam às 7, a sobremesa de novo, aí às 8 eles jantam. Eles celebram a fartura. Isso tudo porque lá atrás, uma questão, né, de escassez, um tempo de seca, eles oraram a Deus, lá atrás. Oraram a Deus e Deus mandou chuva, mandou provisão.
E eles então instituíram, e isso perdura até hoje. Então naquele dia de Thanksgiving, ação de graças, ou de ações de graça, eles enchem a mesa, todo mundo leva aquele monte. Gente, quando eu cheguei assim, eu até perguntei para quem estava nos hospedando lá nos Estados Unidos, em 2018 isso. Eu perguntei, escuta, mas quantos vão vir? Eu achei que eram umas 150 pessoas. Não, mas umas 20. Eu disse, quê? Tinha mais ou menos um peru. Mas cada peru era o tamanho desse retorno aqui, ó, dessa caixa. Sério, gente. Tinha mais ou menos um peru para o pessoal. Não, estou brincando, não era tanto, mas é quase isso. Eles estavam celebrando, eles celebram a fartura que vem de Deus. Eu quero pedir para você, como ato profético, que dia vai cair mesmo? Ações de graça, 24 de novembro. Que dia é? Quinta? Sempre na quinta, né? Hein, escuta. Quinta-feira, dia 24, seja no grupo de crescimento, com a sua família, sei lá. Faz um jantar de ação de graças. Sabe, um dia para nós agradecermos a Deus. Até pelas vezes que nos falta, gente. Até pelas vezes que nós passamos por dificuldades. Porque nas dificuldades Deus nos ensina. Nas dificuldades Deus nos amadurece. Quem está comigo, diga amém. Meu Deus, que palavra é essa, gente? Que Deus está mandando hoje, amém, amados? Meu Deus, a única coisa que eu consegui ali na minha salinha ali, depois que eu fiquei sozinho, era chorar na presença de Deus. Por isso que eu já falei para o nosso amado pastor Mateus, né, para a gente cantar de novo dessa música, sabe? Bondade, a bondade de Deus. Nós temos que cantar isso, gente, todos os dias da nossa vida. Todos os dias das nossas vidas cantamos sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus, a bondade de Deus, amados. Se fosse por causa de homens ou diabo, hoje não tinha ninguém aqui dentro desse salão, queridos. A Manancial não existiria mais, gente. Se dependesse só de homens, tinha caído tudo por terra anos atrás. Mas como a bondade de Deus, a mão de Deus, a presença de Deus está aqui. Por isso tanta gente, por isso tantas curas, por isso tantos milagres. E os 20 mil estão a caminho, amados. Os 20 mil membros estão a caminho. Os 20 mil membros estão a caminho. Estão a caminho. Estão a caminho. Ordenar ao povo que se assentasse no chão e tomando os 7 pães. Mateus, se você quiser agilizar a turma, por favor. Partiu-os após ter dado graças. Diga, após ter dado graças. Meu irmão, você acordar amanhã de manhã, escuta, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e você tiver só um pão dormido, duro feito uma pedra, e um café preto requentado, dê na cara do diabo, diga, Senhor, muito obrigado por este pão duro e este café requentado. Que o nome de Jesus seja exaltado. Eu exalto o nome de Jesus na escassez, e o nome de Jesus será exaltado na fartura. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Amados, no início do nosso ministério, eu não fazia ainda junto com o Lisandro a minha contabilidade. Fazíamos com outro contador. E um dia meu pai pegou minhas declarações de imposto de renda, meu e da minha esposa, minha e da minha esposa, antes de nós sairmos para tempo integral. Porque Deus não chama desocupados, viu, gente? Deus não chama vagabundo. Deus chama batalhadores. Meu pai um dia olhou para... Ele disse assim, meu Deus, meu filho, mas tu ganhava, hein? Olhou para a minha esposa, pá, mas vocês ganhavam. Só que deixa eu contar para você, quando eu vim para tempo integral, e eu abri mão de tudo que nós tínhamos, gente. Uma vez nós fomos, e eu estou falando isso para testemunho, não é para aparecer, é para testemunho. E por isso que eu tenho visto hoje a prosperidade de Deus na minha vida. Porque Deus me honrou, e Deus tem me honrado, vai me honrar mais ainda. E vai te honrar também, se você estiver debaixo dessa unção profética aqui. Uma vez eu e minha esposa terminamos um culto jovem, eu cuidava dos jovens na época. Eu disse, galera, vamos para a pizzaria. Alguns tinham condições, outros não. Eu e minha esposa, nós pagamos rodízio para 16 pessoas, amados. Não era festa, não era aniversário, era só para comer pizza todo mundo junto. De tanto que nós tínhamos.
Só que eu abri mão. E depois que saí para tempo integral, mano, ainda estávamos falando para os nossos filhos esse final de semana. Quantas vezes eu e minha esposa, a gente escolhia de comer miojo no almoço e cachorro quente de noite. E o cardápio do outro dia variava: cachorro quente meio-dia e miojo de noite. Porque nós tínhamos abandonado os nossos trabalhos para ficarmos em tempo integral na obra. Quem olha hoje para nós, para a igreja, para o nosso dia a dia, às vezes, mas eu queria estar aqui nesse cara aí, velho. Então passe pelo que eu passei. Ou honre esse ministério e Deus vai te jogar lá em cima. O que nós passamos, você não passa, você vai além. Você está ouvindo isso? Diga amém. Mas aí você tem que honrar. Aí você tem que honrar. E você sabe o que é honrar? Você sabe o que é honrar? O pastor, o profeta está pedindo confete. Não. Eu estou ensinando Bíblia. Depois você estuda. Não gostou dessa palavra? Vá para outra igreja e pergunte para um pastor sério o que é honra. E ele vai lhe ensinar. E se você não gostou aqui, você não vai gostar do que ele vai falar lá também. Honra é fazer o outro especial. E eu quero testemunhar. Elisa Pinto, você vai prosperar muito. Porque você tem nos honrado de uma forma especial. Deus vai te fazer especial também. Recebe, minha irmã. Recebe, filha, ovelha abençoada, no nome de Jesus. Vai ter algo que vai acontecer nesse final de ano ainda para a tua vida, viu? Algo muito especial. Por causa de cada uma das vezes que você tem nos honrado. Vamos lá. Tinham também alguns peixinhos e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Olha só, gente, 7 pães, gente, pelo amor de Deus, para 4 mil, ou melhor, para pelo menos 10 mil, 12 mil pessoas. 7 pães. A Bíblia diz que eles comeram e se fartaram. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: o pouco nas mãos de Deus é muito. Diga: o pouco nas mãos de Deus é muito. O pouco nas mãos de Deus é muito, meu irmão. Aquele pãozinho endurecido e o café requentado, dê graças ao Senhor, e Ele vai multiplicar isso na sua vida. Não tenha medo de dizimar, não tenha medo de ofertar, não tenha medo de liberar ofertas proféticas, de fazer voto diante de Deus, porque Deus honra. Deus honra. Vocês ouviram o profeta Vinícius Iracete falando aqui, amados? Ele falou: tem muita coisa acontecendo na tua vida, profeta Samuel, que aconteceu por causa de ofertas que você entregou diante de Deus, ou de uma oferta, agora não sei. Deus está olhando para você hoje. E a primeira oferta que Deus quer da sua vida, sabe o que é? Você sabe o que é? Não é o seu bolso, não é o seu dinheiro, é o seu coração. O seu coração. Esse é o ponto mais importante. Porque quando o coração é, todo o resto é também. Comeram e se fartaram. Eu profetizo fartura de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo, fica de pé, meu irmão. Se você quer a fartura de Deus, primeira coisa a fazer é entregar todo o coração. O resto vai acontecer ao natural. Você está me ouvindo? Diga amém. Então trata de levantar essas mãos aí o mais alto que você pode. O mais alto que você pode. Pai, eu profetizo sobre a tua igreja fartura. Fartura. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4 mil homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Deus nessa noite está levando você para um novo nível. Não, você não entendeu. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida agora. Eu, como profeta do Senhor, eu estou liberando sobre a sua vida um novo nível. Eu estou liberando um novo nível. E se você quer esse novo nível, a não ser que você esteja viajando, a não ser que você esteja realmente no seu trabalho impossibilitado de estar aqui, terça-feira você tem que estar aqui, meu irmão. Que vai ser o segundo passo nessa marcha acelerada. Diga: Deus está acelerando todas as coisas
na minha vida. Olha para a pessoa que está só, diga: Deus está acelerando todas as coisas na tua vida. Não perca este mover, esta onda do Espírito. Levante as tuas mãos.